nessa manhã no texto de João, capítulo 13, os versículos 36 a 38. João 13, 36 a 38. A palavra que o Senhor, o Espírito de Deus, prepara para nós todos os domingos. Eu sei que alguns estão pensando hoje no jogo do Brasil e tudo mais, mas, meus irmãos, é muito importante a gente lembrar, e no final do culto, quando a gente for dar o aviso, de que hoje é mais dia do Senhor do que dia do jogo do Brasil, tá? Então, a sua mente tem que voltar para cá, não se preocupe com o resultado, não se preocupe com nada disso, porque o Espírito Santo de Deus tem algo a falar para cada um de nós nessa manhã. A palavra que precisamos no vale desta vida, nos desertos, é o alimento do Senhor. Preste atenção na leitura desses 3 versículos famosos, porém cheios de ensino para mim e para você. João 13, 36 diz assim: perguntou-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus: para onde vou, não me podes seguir agora. Mais tarde, porém, me seguirás. Replicou Pedro: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. Respondeu Jesus: darás a vida por mim? Em verdade te digo que jamais cantará o galo antes que me negues 3 vezes. Essa é a palavra do Senhor. Abaixe sua cabeça, vamos orar. Ó Deus bendito, Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, pelo tremendo privilégio que temos de, tendo um dia separado dos outros 6, podemos nos voltar para Ti com a nossa mente, com o nosso coração, neste culto de adoração. E agora os nossos ouvidos estão atentos para ouvir a Tua voz, Senhor. Queremos ouvir a Tua palavra e rogamos que as palavras que saírem da minha boca, meditar dos meus lábios, sejam agradáveis na Tua presença, Senhor, para que todos nós também possamos encontrar o nosso descanso para as nossas almas no Senhor e no Evangelho. Em nome de Jesus, amém. Crianças, vocês podem desenhar. Esses 2 desenhos aqui, qualquer um deles vale. Ou você desenha uma caixa de ferramentas, com várias ferramentas, ou uma prateleira de supermercado, pode ser um dos 2, tá? Nessa caixa de ferramentas pode ter várias ferramentas que você já conhece, tá? Martelo, alicate, pode ter tesoura, pode ter chave de fenda, pode ter um monte de coisa, mas uma ferramenta tem que ser diferente e criativa e fazer alguma coisa muito diferente que você vai inventar, tá bom? Se for uma prateleira de supermercado, pode ser a mesma ideia, pode ter vários produtos que você compraria no supermercado, mas um produto tem que ser um produto que faça uma coisa totalmente diferente, tá bom, crianças? Adultos, me ajudem aí. Tem coisas que só... A propaganda, gente, tem coisas que só a Philco faz por você. Quem é velho? Ninguém é velho aqui, não? Não? Vocês não lembram na década de 90, não? E aquela série de propagandas ficou muito famosa porque eu lembro bem, eu era criança, mas eu lembro bem que numa dessas propagandas a Philco lançou a TV Philips Duetto. Sabe o que é? A Philips Duetto, alguns fizeram, eu lembro, denunciou a idade. A Philips Duetto era aquela televisão com videocassete. Então você podia ter o videocassete embutido na televisão. Você não precisava comprar um videocassete separado. Você já imaginou se aquele pessoal daquela época visse os celulares que a gente tem hoje e tudo que eles são capazes de fazer? Meus irmãos, muitos hoje pensam que de alguma maneira a oferta que Jesus faz, o Evangelho, o cristianismo, é algum tipo de opção entre várias outras opções que podem oferecer algo diferenciado para a sua vida. Na verdade, o homem moderno, ele é muito assim, como ele se julga o centro de todas as coisas, ele vai lá na prateleira da vida e ele pega aqueles itens, produtos, ferramentas que lhe parecem mais convenientes para ele ter uma vida boa. Eu gostaria de dizer para vocês nessa manhã, meus irmãos, que isso não é um privilégio do homem moderno. Essa tem sido a forma de agir do homem ao longo de toda a história. Para aqueles que gostam de estudar história, você vai perceber que as correntes filosóficas, elas sempre se propuseram de alguma maneira a ser essa oferta para o homem encontrar a sua fonte de aperfeiçoamento, o seu pleno desenvolvimento. Desde os dias de Jesus, desde os dias dos gregos, nós vimos
os sofistas, por exemplo, especializados no discurso, no argumento, que colocavam o homem como a medida de todas as coisas. Você também tinha naquele dia os estoicos, que defendiam que a razão e a virtude bastavam para uma vida plena. Você tinha os epicureus. Depois de um tempo você vai ter no Renascimento, ou o humanismo renascentista, que exaltava a dignidade e o potencial do homem para alcançar esse desenvolvimento. Daí você tem o racionalismo, o iluminismo, você tem a filosofia de Immanuel Kant, que fundamentava na moral e na autonomia da razão, a capacidade do homem de se encontrar. Quando a gente fala sobre o marxismo, muitas vezes as pessoas falam sobre o marxismo hoje em dia e não entendem bem que as teses iniciais de Karl Marx falavam sobre a busca da redenção do homem na transformação social. Era por meio da transformação social que o homem consertaria o seu caminho. Quando você pensa em Nietzsche, por exemplo, que proclamava a necessidade do homem de criar os seus próprios valores. E como foi que a vida de Nietzsche terminou? O existencialismo ateu, que hoje tem vários rótulos diferentes, na verdade, eu poderia dizer que o secularismo e o existencialismo ateu, de uma certa maneira, eles se misturam num produto novo na modernidade, onde cada indivíduo constrói livremente a sua própria essência. A humanidade pode, sim, por meio da ciência, por meio da razão, da cooperação humana. E não precisa ir muito longe, é só você ver nos Estados Unidos que existe um espírito agora na Copa do Mundo de cooperação humana, e de alguma maneira, se nós estivermos unidos, jamais seremos vencidos. Você percebe? Ontem foi dia 4 de julho nos Estados Unidos, dia dos 250 anos da independência. Cantaram, choraram. Mas de onde vem a real independência do homem? Meus irmãos, essas correntes revelam uma esperança do coração que é pautada em encontrar sua salvação em tudo menos naquele único lugar que pode exclusivamente dar ao homem aquilo que todas as outras coisas não podem dar. De fato, meus irmãos, eu quero provar nesse texto que tem coisas que só Jesus faz por você, e não coisas, mas a coisa principal, que é a reconstrução e a reconciliação do nosso relacionamento com o Senhor e o encontrar de si mesmo. Como é que o homem encontra a si mesmo? Na salvação e na transformação que o Espírito aplica, dando a nós os benefícios da redenção. E isso se aplica para toda a nossa vida. No texto de hoje nós veremos esse algo exclusivo que apenas Cristo pode oferecer ao homem para atender a minha e a sua real necessidade. Veja, meus irmãos, esse trecho do Evangelho de João que nós chegamos aqui, a segunda metade de João, a gente diria, nós na primeira metade vimos essa apresentação de Jesus ao antigo Israel, em interações com os judeus, tentando mostrar para aquelas pessoas quem ele era realmente. E agora então, nessa segunda metade, esse discurso de despedida famoso de Jesus, concentra-se nessa revelação integral de Jesus ao novo Israel que Deus está preparando, essa nova comunidade messiânica formada tanto pelo remanescente de judeus que cria em Jesus, quanto também por esses gentios que estão sendo enxertados dentro da videira, à medida que o ministério de Jesus vai avançando. E é um discurso de Jesus difícil, porque ele está se despedindo. Despedir é sempre difícil, né? Jesus está falando, agora é chegada a minha hora. Ele usa essa expressão várias vezes, desde o versículo 31, ele vai falar, por um pouco mais de tempo eu estarei com vocês, mas agora Jesus vai começar a preparar o coração dos discípulos. Ele disse, como nós ouvimos nos sermões anteriores, que a hora da glorificação dele está chegando por meio da traição de Judas. Ele vai dizer também que os discípulos precisam aprender a se comportar na ausência física de Jesus, amando como ele ama. Lembra? Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E aqui então, meus irmãos, logo depois desse momento, no versículo 36, João então vai registrar para a gente mais um episódio de incompreensão da parte de Pedro. Parece que isso vai ficando normal, né, nos evangelhos, né? De vez em quando, Pedro vai fazer aquela pergunta que todo mundo queria fazer e mostra o tanto que ele não sabe, assim como todo mundo não sabe. Isso vai se tornando comum. E
E Pedro faz a pergunta, ele pergunta: Senhor, para onde vais? Viu aí no versículo 36, olha aí na Bíblia, ó, Senhor, para onde vais? Pedro, eu gosto muito de Pedro, tá? Eu tenho meus motivos para gostar de Pedro. Eu sinto que Pedro, em vários momentos, ele parece sinceramente preocupado com o destino que seu mestre enfrentaria. Ninguém questiona o amor de Pedro por Jesus em vários momentos. Talvez todo aquele discurso de despedida estava mexendo com Pedro, né? Despedida não é fácil. Mas a resposta de Jesus nesse momento é extremamente importante. Veja o que ele diz aí ainda. Ele diz: para onde vou, não podes me seguir agora. Mais tarde, porém, me seguirás. Meus irmãos, Jesus está começando a adiantar duas informações importantes aqui. A primeira delas é que o momento da sua morte, de fato, estava mais próximo do que nunca. Era hora de Jesus morrer. Esse era o momento do cumprimento profético das predições que os antigos profetas da antiga aliança, por séculos, anteciparam. Jesus está confirmando aquilo que é uma das características centrais desse evangelho de João, tá? É importante, quando você estuda um texto da Bíblia, você perceber qual que é uma das características mais importantes. E aqui em João, a gente vai ver que esses sinais são confirmações para aquelas testemunhas e para nós, leitores, de quem seria exatamente o Messias aguardado de Israel. E o principal de todos os sinais não é outro milagre, senão o Calvário. A morte do Filho de Deus. E, meus irmãos, Jesus não faria qualquer esforço para evitar a cruz. Qualquer outra pessoa estaria evitando, não o Messias. Ele vai de peito aberto, ele caminha para a boca escancarada da morte, porque é lá aonde ele resgataria os eleitos do Pai. Jesus sabia exatamente o que estava fazendo. Paulo, inclusive, depois usa uma expressão lá em Coríntios, ele vai falar que Jesus resgataria aqueles que estavam debaixo do poder e do medo da morte. Então Jesus está caminhando para a morte, para livrar a gente da morte. Mas Jesus também, em segundo lugar, ele está revelando uma informação sobre o próprio destino de Pedro, que está ali achando que está tudo bem, e ele disse: mais tarde, porém, tu me seguirás. Pedro ainda não sabia, talvez os próprios apóstolos ainda não sabiam como é que eles morreriam, mas Jesus já sabia. Jesus já sabia que todos os seus apóstolos, basicamente, seriam martirizados tal qual ele foi. Seriam torturados, seriam perseguidos, e o próprio reverendo Davi Charles Gomes, no último sermão, ele mencionou isso. A tradição atesta muito bem que o próprio Pedro acabou sendo crucificado. Mas Pedro, se a tradição está correta, não admitia ser crucificado como Jesus. Então ele solicitou aos seus executores que o crucificassem de cabeça para baixo, como se não bastasse ser crucificado de cabeça para baixo. Ele não se julgava digno. Mas perceba, meus irmãos, essa não é a hora de Pedro, essa é a hora de Jesus. Os evangelhos, meus irmãos, eles foram escritos para que eu e vocês, hoje aqui, no século 21, nesse dia do Senhor, tenhamos a certeza de que quando a gente tem esse relato nas nossas mãos, esse relato é um relato confiável, é um relato detalhado, é um relato preciso, para que você possa comparar a Bíblia. Você vem lendo o Antigo Testamento e você vê que dia virá esse Messias, como ele vai morrer, quando ele vai morrer. Aí Jesus fala: essa é a hora, esse é o momento, para que você não equalize a Bíblia com qualquer outro escrito profético que se arroga e revelar a vontade dos deuses. Não, a Bíblia revela a vontade de Deus, Yahvé, Elohim, e nada mais nesse mundo pode confortar o nosso coração, nesse mundo de incertezas, senão essa certeza que resultaria em vitória eterna. Amém, meus irmãos? Mas veja, parece que aquela resposta não foi suficiente para saciar a curiosidade de Pedro. Afinal de contas, ele é Pedro, né, gente? Então, o que ele fala logo no versículo 37 na sequência? Olha o que está aí. Replicou Pedro: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. Se você ler descuidadamente esse versículo, parece que aqui a gente só está tendo uma demonstração de novo dessa personalidade impulsiva de Pedro, essa que a gente já conhece, né? Aquela que quando você lê um negócio desse, você fala: ah, Pedrão, sempre você
cheio de energia, né? O homem está cheio de energia. Mas eu creio, meus irmãos, que aqui a gente tem algo muito maior do que apenas um traço comportamental colérico de Pedro. Sabe o pessoal que gosta do colérico, melancólico, fleumático? Meus irmãos, não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Aqui a gente tem algo tão parecido comigo e com você que chega a dói. Meus irmãos, essa mistura de empolgação com uma percepção equivocada de si mesmo. É o que Pedro está fazendo. Tanto que a resposta de Jesus também não vai ainda revelar todos os detalhes, mas vai contar algo aqui muito importante do que vai acontecer. Versículo 38. Respondeu Jesus, olha aí, ó, versículo 38. Darás a vida por mim? Em verdade te digo que jamais cantará o galo antes que me negues 3 vezes. Jesus reage ao equívoco de Pedro, corrigindo o pensamento dele em vários níveis, tá? Primeiro aqui, Pedro estava prestes a fazer contra Jesus algo que seria contraditório com o que ele está falando. Ele não negaria Jesus uma vez, tá? Nem 2 vezes. Ele negaria Jesus 3 vezes naquela mesma noite. Só para você perceber a nossa capacidade de ir de um extremo ao outro no mesmo dia, tá? Pedro faria isso. E meus irmãos, Jesus sabe disso, não somente porque o Pai revelou aquela informação a Jesus por meio do Espírito Santo. Nós sabemos que essa informação foi informação privilegiada dada a Jesus pelo próprio Pai, a gente sabe disso. Mas Jesus também conhecia o coração do discípulo que ele tinha. Jesus conhecia Pedro e ele sabe como o coração humano funciona. E o motivo pelo qual Pedro negaria o mestre naquela mesma noite era para se proteger, não é? Para se livrar. Meus irmãos, nós somos assim. Quantas vezes em nosso entusiasmo, eu e vocês somos rápidos e empolgados para prometer coisas grandiosas sem medir as consequências daquilo que estamos nos comprometendo a fazer. Meus irmãos, certa feita, quando nós éramos pequenos, nossa família estava num parque de diversões. E eu não vou contar quem foi, mas o nome dele é Lucas Inácio, meu irmão. A gente estava, Lucas, você não sabia que eu ia te contar isso? Então se prepara aí, tá? A gente estava lá no parque, era perto do horário de almoço, e estava todo mundo morrendo de fome. Nós, como bons pré-adolescentes esfomeados, Lucas viu um carrinho daqueles vendedores de pernil assado gigante. Meus irmãos, parecia uma coxa de Tiranossauro Rex, assim, ó, gigantesco. O Lucas olhou aquilo, a fome bateu, falou: eu quero comer. Meu pai falou assim: Lucas, é muito grande, talvez seria melhor você dividir com seu irmão. Não, eu dou conta de comer um desse sozinho, eu quero um só para mim. Aí meu pai encarnou o profeta: então tá bom, eu vou comprar um, você vai comer sozinho, e você só pode voltar para brincar nos brinquedos depois que não tiver mais um pedacinho de carne nesse osso, tá bom? Tá bom. Vocês já sabem como é que foi aquela tarde, né, meus irmãos? A cena, né? O menino chorando, gemendo. E meu pai sentado do lado dele, vendo se ele ia terminar. Eu brinco com o Lucas, mas a verdade, meus irmãos, é que não tem ninguém mais empolgado nessa família do que eu, para falar as coisas e depois só calcular o dano depois. Em nosso entusiasmo, meus irmãos, a gente faz promessas, e principalmente quando o assunto é o nosso relacionamento com Deus, não é? Quantas vezes na vida eu e vocês fizemos promessas grandiosas diante do Senhor, talvez num momento de empolgação, numa experiência fervorosa de oração, de leitura da Bíblia, e aí você vai lá e fala algo que você não pensou. Senhor, amanhã mesmo eu largo o meu emprego, vou ser missionário entre os aborígenes. As nações verão a tua glória, você anda assim. Senhor, a partir de agora, eu vou ler a Bíblia inteira em uma semana, Senhor. Senhor, se o Senhor me ajudar a passar nessa prova, eu nunca mais vou pecar na vida. Você já soltou essa heresia antes que eu sei, né? Quem nunca falou essas besteiras? Mas, meus irmãos, o que Paulo
o apóstolo de Jesus nos exorta, lá em Romanos 12:3, não precisa abrir não, porque eu sei que você sabe. Não pense cada um de si mesmo além do que convém. E ele continua, ele fala assim: antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Meus irmãos, a gente precisa lutar contra esse pecado de ter um conceito mais elevado do que convém. Em vez de nos vangloriarmos, nós deveríamos mostrar o nosso compromisso com Cristo passo a passo. À medida que nós vamos crescendo no conhecimento da palavra de Deus, na fé, e Deus vai derramando graça e habilidade para servi-lo, nós então vamos fazendo. Mas, meus irmãos, percebam que, na verdade, Cristo está colocando em xeque algo mais profundo na fala de Pedro. Tem um problema maior aqui. E esse problema maior tem a ver com o fato de que a obra de Jesus é única. Pedro talvez nem percebeu a ironia do que ele estava dizendo, porque Jesus deixa claro na pergunta, ele fala assim: tu darás a vida por mim? Você percebeu a pergunta de Jesus? Você percebeu como é que ele fez a pergunta? Tu darás a vida, na verdade está embutido tu aqui, né? Nesse verbo. Pedro não estava percebendo a inversão dos papéis que ele estava tentando projetar para Jesus. Você que vai dar a vida por mim? Pedro, você não entendeu. Homem algum seria capaz de dar a vida por Jesus, meus irmãos. Em primeiro lugar, porque Jesus não precisa ter os seus pecados perdoados. Essa é a primeira coisa. Jesus é homem perfeito, filho de Deus, encarnado em pureza, perfeição e santidade. Ninguém precisaria fazer um sacrifício para expiar os pecados de Jesus diante de Deus. Ainda tem algumas pessoas ainda hoje que têm muita dificuldade com a doutrina da impecabilidade de Jesus, que acham muito difícil a hipótese de uma pessoa ser um ser humano e não ter pecados. Algumas pessoas acham que basicamente ser humano é ser pecador. Mas eis alguém que não foi concebido por obra humana, foi concebido pelo Espírito, foi preservado pelo Espírito sem pecados. E o autor de Hebreus, lá em Hebreus capítulo 4, versículo 14 a 16, diz que isso é fundamental para a nossa salvação. Jesus é sem pecados. Mas, meus irmãos, o que Jesus está dizendo é que ninguém é capaz de entregar a sua vida em sacrifício agradável a Deus para expiar o pecado de qualquer pessoa, se não for Jesus. Pedro está achando que ele tem condições de ser essa pessoa heróica, messiânica. Mas, meus irmãos, a verdade é que Pedro foi concebido em pecado como eu e vocês fomos. Nós somos filhos de Adão, filhos de Eva, Pedro era também. E qualquer virtude que Pedro achava que tinha, era incapaz de cobrir a podridão do esgoto do pecado que Jesus claramente conseguia perceber na vida de Pedro. Em outras palavras, meus irmãos, nós, pecadores, jamais seremos capazes de fazer por Jesus o que só Jesus pode fazer por nós. Jamais. Muitos ainda hoje, meus irmãos, tentam viver um evangelho de autossalvação, no qual eles acham que pela sua muita religiosidade, pelo seu senso de performance pessoal, serão capazes de apresentar essas conquistas para serem aceitos pelo Senhor lá no dia do juízo. Esse é o pessoal que vai chegar lá e falar: Senhor, mas Senhor, em Teu nome fizemos coisas grandiosas, em Teu nome expelimos demônios, Senhor, em Teu nome profetizamos, em Teu nome fizemos milagres. E qual é a resposta de Jesus? Nunca vos conheci. Não sei quem vocês são. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Talvez, meu irmão, minha irmã, ou você que está visitando a gente aqui hoje, seja alguém que tem um conceito tão elevado de si mesmo, da sua própria performance religiosa, do seu senso de moralidade pessoal,
que quase chega ao ponto de pensar que se Jesus não contasse com você no seu reino, tadinho de Jesus, né? Você sabe que tem gente que pensa assim, né? Desculpa se eu estou falando do seu pecado, talvez eu esteja. Mas lá no fundo, o nosso orgulho é tão miserável, que às vezes a gente pensa, Senhor, se não fosse eu aqui, o que seria do seu projeto de reino de Deus? Se não fosse a sua inteligência, sua competência profissional ou acadêmica, se não fosse o seu ativismo religioso, seus dotes, musicais, suas habilidades como marido, como pai, como homem, como mulher, como mãe, como um filho que acha que vai ser aprovado por Deus se tiver boas notas na escola, ou a filha que acha que vai entrar no céu se ela passar na Olimpíada de Matemática, se ela for do time de Física. A verdade, meus irmãos, é que toda vez que alguém te elogia por algo bom que você faz, ou que você é, e lá no íntimo do seu coração você dá um tapinha no seu ombro, você é igualzinho a Pedro, que acha que de alguma maneira você pode fazer alguma coisa por Jesus. Notícia para você, você não pode fazer nada por Jesus. Você sozinho, de si mesmo, na sua natureza pecaminosa, a única coisa que você é capaz de fazer é negar o nome de Jesus 3 vezes antes que o galo cante. E eu também, meus irmãos. Por isso, meus irmãos, eu digo isso para constrangimento meu, porque eu confesso que apesar de ter crescido em igreja, talvez eu levei muitos anos para entender realmente a proposta do Evangelho. O que é o Evangelho, meus irmãos? Ele está embutido na resposta a essa pergunta de Jesus: tu darás a vida por mim, Pedro? O Evangelho, meus irmãos, é algo surreal. Porque sabendo quem nós somos e o que nós de fato somos capazes de fazer, Jesus declara que nós não somos capazes de fazer qualquer coisa por Ele, e que somente Jesus, solos Christus, em nós, por nós, através de nós, com a sua absurdamente maravilhosa graça perdoadora, com seu amor, com a sua misericórdia, só Ele pode se dar em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, no seu lugar, e assim você ser aceito por Deus. Esse é o Evangelho, é uma desistência da sua autossalvação, e um prostrar-se diante daquele que te ama, apesar de quem você é. Esse é o Evangelho. Isso se percebe nesse amor resiliente de Jesus naquela cruz, por Pedro, por João, por André, Natanael, Bartolomeu, Tiago e por você. Eu não sei vocês, meus irmãos, mas há algo profundamente consolador para mim em perceber o quão lentos os discípulos eram em entender essas coisas, e até mesmo o quão relutantes eles estavam em reconhecer a sua própria fragilidade. Se Jesus foi capaz de cuidar de pessoas como eles, então há esperança para pessoas fracas e pecadoras como eu e você. Porque Jesus, Ele sozinho é um mestre muito paciente, um salvador infinito, que não prevê somente a minha e a sua traição, mas antecipa a nossa restauração. Semana eu estava conversando com uma pessoa e eu tive a oportunidade de falar algo parecido para ela. Ela se sentindo a pior do mundo pelo pecado. Eu falei: você é mesmo. E era isso que está o mistério do amor de Jesus. Sabendo que você é assim, Ele cobriu os seus pecados. Porque onde abundou o seu pecado, superabundou o amor e a graça de Jesus. Curiosamente, meus irmãos, Judas não compreendeu essa verdade, né? A vida dele terminou em tragédia, porque ele não se arrependeu, ele não viu com graça a oferta da graça. Mas quando nós respondemos a esse amor incondicional de Jesus,
que está sempre disposto a nos perdoar, quando a gente se volta para Ele em arrependimento, meus irmãos, a nossa vida se torna algo absolutamente novo e maravilhoso nas mãos do Redentor. Pessoas outrora perdidas, agora encontradas, podem ser extremamente úteis no reino do Senhor, cheias de alegria, cheias de vida. Eu gostaria, já caminhando para o final do meu sermão, ler uma frase que eu li do pastor Joel Bick essa semana. Veja o que ele diz no comentário desse versículo. Ele fala assim: o cristão ainda tem muito a aprender sobre a sua própria fraqueza, mas misericordiosamente Deus está sempre pronto a perdoar todos os que possuem uma fé verdadeira. Pedro era um verdadeiro filho de Deus, ainda o pastor Joel Bick dizendo, mas ele caiu por causa de sua excessiva autoconfiança. Judas não era um filho verdadeiro de Deus, mas um hipócrita, e ele foi para o lugar dos hipócritas. Cada um, portanto, deve examinar o seu próprio coração e perguntar: Senhor, sou eu? Não para descobrir se você é um traidor, porque no fim das contas você vai descobrir que você já traiu Jesus várias vezes. Mas talvez para, a partir dessa pergunta, você desistir da tentativa de se auto-salvar e se lançar na salvação graciosa de Jesus por mim e por você. Eu não sei você, meus irmãos, mas será que você já chegou no ponto de fazer essa própria pergunta? Senhor, de que maneiras eu estou tentando fazer coisas por Jesus? De que maneira eu estou tentando aprovar meu status perante o Senhor? Será que não é hora de você parar de pensar nas coisas que Jesus, o que você faz ou fez por Jesus, e pensar realmente nas coisas que Ele fez por você? Porque quando você começar a fazer essa lista do perdão, do resgate, da reconciliação, do braço forte dele, do advogado celestial, do profeta, da estrela da manhã, do leão da tribo de Judá, vai fazendo, faz a lista, vai fazendo. Vai lendo a Bíblia e vai vendo as promessas do Antigo Testamento se cumprindo na sua vida agora. Em Jesus, o Espírito Santo, a igreja, a habitação, a assembleia dos santos, o cuidado do Senhor com você por coisas que todos os dias você não faz nada por merecer, e Ele faz por você mesmo assim. Já parou para pensar? O pneu do seu carro que não murcha e dá para você continuar rodando, o motor que não funde porque você esqueceu de colocar água, a roupa que você veste, o travesseiro debaixo da sua cabeça, o cheiro de café vindo da cozinha quando a sua esposa tem paciência com você. Vai percebendo, meus irmãos, tudo que advém da boa e maravilhosa mão do Senhor, especialmente as bênçãos que vêm da nossa salvação, a certeza do amor de Deus, a consciência em paz com Cristo, uma vida livre e desimpedida com as pessoas, porque todo débito foi cancelado lá no madeiro, a alegria de quem conhece a Jesus, que não se compara com o Brasil ganhar da Noruega na Copa. Não se compara. Quem sabe o que Jesus faz por você, sabe que uma vez que você ganha esse canivete suíço do Espírito Santo, você leva isso para a vida e começa a levar isso para a vida das pessoas. Eu termino contando uma história muito simples, que ensinou muito na minha vida. Meu sogro já falecido tem 4 anos. Meus irmãos, eu nunca fui bom de trabalhos manuais, até hoje. Faço o que tem que fazer a duras penas. Débora sabe fazer muito melhor que eu, muita coisa, mas é porque a Débora é a filha do pai dela. Uma vez no início do nosso casamento, um chuveiro nosso queimou, resistência. Eu nem sabia o que era resistência, só para você ter noção do que eu estou falando aqui. Já casado, tá? E aí eu estou ali pensando, meu Deus, lá vai a minha vergonha pública, eu falar para a Débora que eu não sei nem o que eu estou fazendo aqui. E a Débora, muito amorosamente, sem me humilhar nem nada, ela fala assim, não tem problema não, eu dou uma ligadinha para o meu pai, ele ajuda a gente. E o seu Jair chega, e essa cena não esquece, eu acho que a Débora vai lembrar disso. O seu Jair chega lá em casa, nosso apartamento lá na 301 Sul na época, com a caixinha de ferramenta dele. Tinha tudo, meus irmãos, tinha tudo.
E ele muito habilmente, sem titubear, ele abre a caixa, olha as ferramentas, tira o chuveiro. E em pouquíssimos minutos ele consertou aquele chuveiro. Quando o seu Jaéder faleceu, ele deixou muita coisa tralha nessa vida. Mas uma coisa a Débora fez questão de levar lá para casa. E ontem, quando eu estava consertando uma coisinha, era a caixa de ferramenta do seu Jaéder. A minha eu acho melhor do que a dele, mas eu faço questão de usar a dele. Tem um valor para o meu coração, para a minha família. E no fim das contas, as ferramentas dele, na verdade, são melhores do que a minha. Tem coisas que só Jesus faz por nós. E quando você decide usar a caixa de ferramenta de Jesus nessa vida, tudo vai bem. Tudo que precisa ser feito será feito, segundo a graça, a proporção da bondade do Senhor. Desiste de você tentar fazer coisas com a força do seu braço. Abre a caixa de ferramenta de Jesus e fala: Senhor, mostra-me como eu posso ser um vaso de bênçãos útil na sua mão. Amém? Baixe a sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus, não são os epicureus, os estoicos, os racionalistas, os kantianos, os marxistas, os positivistas, não são aqueles que lançam mão das muitas opções religiosas desse mundo, não é a tentativa humana de se religar ao Senhor, mas a religião que procede do trono da graça exclusivamente de Jesus por nós, que nos salva, santifica, aperfeiçoa e glorifica. Uma verdade que pode levar um tempo para descer para o nosso coração, mas o Teu Espírito Santo é poderoso nessa manhã, pela pregação do Evangelho, de nos levar a desistir de nós mesmos, para abraçarmos o Senhor. Senhor, agora que vamos participar desta mesa santa, aplica em nossas vidas a obra insubstituível de Jesus, por fé, para que possamos ser produtivos e úteis ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Reverendo Luiz Felipe.